Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. E fazer uma corrente para salvar a nossa sociedade, ou pelo menos prevenir com boas informações contra o suicídio. Coloque-se nas mãos de Jesus, porque se você fizer isso, Ele trará brilho à sua existência. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. No programa de hoje eu converso com o médico psiquiatra, psicoterapeuta, foi médico legista e também diretor do IML, professor de medicina e de direito, pesquisador do Ministério da Saúde, estou falando do Dr. Ulisses Moreira. Nós vamos tratar sobre um tema que está gerando uma preocupação muito grande em todo o território nacional. O Conselho Federal de Medicina já está indicando como um problema de saúde pública. Estamos falando do suicídio. Você não pode sair da frente da telinha. Às vezes não é o seu problema, mas você conhece alguém com esses sintomas e você vai poder ajudar essa pessoa. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar. Esse barulhinho que você acabou de ouvir, alguém está te convidando para assistir o programa. É hora de reunir a família, é o programa Desafios que está começando, é um programa especial, importante e nós voltamos em instantes. O programa Desafios abraçou a causa de despertarmos a sociedade a respeito de um problema que tem trazido muita tristeza, preocupação, desespero, o suicídio. E para falar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Ulisses Moreira, ele que é médico psiquiatra, psicoterapeuta, foi diretor do IML, também médico legista, professor de medicina e de direito e pesquisador do Ministério da Saúde. Doutor Ulisses, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Um prazer você estar aqui. Doutor Ulisses, estamos aí com o mês de setembro, com esse símbolo amarelo aí que eu gostaria que o senhor explicasse para nós por que setembro amarelo. O amarelo é motivo de um rapaz que tinha um Mustang, ele reparava carros e ele pintou de amarelo. E usou esse Mustang para suicidar-se. Então os amigos e toda a comoção da sociedade passou a mandar e-mails, mensagens, sempre em amarelo. Daí surgiu então, o mês de setembro, a cor amarela. E eu gostaria de dizer para o senhor, nós já estamos em outubro, esse programa, nós vamos falar em outubro, nós vamos falar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, porque estamos tomando conhecimento que isso é um problema de ordem pública, a questão do suicídio. Realmente, o suicídio, segundo esse trabalho feito pelo Conselho Federal de Medicina, com a Associação Psiquiatra Brasileira, de Psiquiatria do Brasil, a ABP. E no Espírito Santo nós temos a doutora Thelma Freitas Pimenta, que é um expert e que já comuniquei ao senhor, o senhor vai convidá-la. Ela já está convidada, vai falar aqui também no programa Desafios. Então, ela ficará a cargo dela, então, essa exposição fantástica, informando para prevenir o suicídio. Ela será bem-vinda e será muito profeita a vinda dela a este programa e falar essa cartilha que tem todas as orientações para prevenir, informando sobre o suicídio. Como prevenir? Doutor Ulisses, quando o senhor foi diretor do IML, você foi um médico legista, o senhor cuidou de muitos casos de suicídio naquela ocasião? Ah, sim. E, infelizmente, nós fizemos muitas necrópsias, de pessoas que tentaram o suicídio e chegaram ao fim. E também atendendo a esses familiares
Então nós temos o atendimento à pessoa que suicidou-se e também aos familiares para investigar as causas, os motivos que levaram. Então, o senhor, como médico psiquiatra, psicoterapeuta, tem um currículo aí na área da medicina, inclusive pesquisador no Ministério da Saúde, o que leva a pessoa a cometer um ato tão violento contra si mesmo? Na nossa visão, é a estrutura familiar. Na formação da estrutura da personalidade, aonde a criança aprende por imitação e traz dentro de si a formação e desenvolvimento da sua personalidade por imitação dos pais. E na sociedade em que vivemos, os fatores negativos, né, influenciam essa pessoa e para chegar a um ponto de desespero diante de fatores que realmente estressantes, que acabam ele tentando ficar livre do problema, e uma das soluções seria então a morte, como fosse um ponto de solução, e que não é. O senhor poderia citar, assim, por exemplo, alguns fatores que levam a pessoa ao suicídio? A estatística mostra que dos que suicidam, mais de 90% tinham problemas psiquiátricos. Isso não da população geral, dos que cometem o suicídio. Então, realmente, isso está já estatisticamente comprovado. Então, nós temos que agir principalmente na classe médica, que tem contatos, serviço de saúde pública e tal, para que treinar esse pessoal cada vez mais, como está sendo feito, para que eles possam perceber antes que a pessoa faz. Ou seja, no pensamento suicídio, no comportamento suicida. Aí nós teremos, está conseguindo, e hoje nós observamos que até na periferia há informações de pessoas já, à medida desse projeto, tendo alcançado, e muitas pessoas estão sendo conscientizadas desses fatores que levam a pessoa ao suicídio. Na verdade, é um problema que independe da classe social. Estamos tomando conhecimento a cada dia, e inclusive, doutor Ulisses, de líderes religiosos que estão tirando suas vidas também. Em muitos casos. Doutor Ulisses, como nós identificamos os sintomas que estão levando, induzindo a pessoa para esse caminho? O suicídio, normalmente, ele dá sinais. Ou fala, isso é um pensamento suicida, alguém fica sabendo e às vezes não dá valor a essas coisas. Ele fala que quer tirar a vida dele, alguma coisa assim? Já tentou uma vez. E aí vem os mitos, né? E que a doutora Thelma vai esclarecer muito bem nesse programa. Porque precisamos esclarecer realmente que ao indício, ele demonstra, ele fala, ou ele dá sinais. Então precisa que a população aprenda realmente sinais. Geralmente, pensamentos suicidas e comportamento suicida, tentando, usando remédio, outra coisa, falando, e a pessoa em estado depressivo, alguns sinais que ele dá que ele realmente não está satisfeito com a vida. E pretende, então, executar isso aí. No caso, normalmente os familiares são aqueles que vão ler esses sinais mais rápido. E aí eles não dão o valor necessário. E por isso precisa de esclarecimento para que eles aprendam esses sinais, né? Para que eles possam prevenir no atendimento no hospital, nas unidades de saúde, entre os amigos, nas igrejas, nas comunidades, né? São as pessoas mais próximas desse indivíduo, os amigos, né? Os cônjuges, os noivos, os namorados, ver realmente esse comportamento. Até os colegas de trabalho. De trabalho. As pessoas estão em casa nos assistindo agora, doutor Ulisses, e de repente pode ser que estamos falando para alguém que estão sinalizando, ou você que está me assistindo agora, está com esse pensamento. O que ele deve fazer? Essa semana já te digo 4 pessoas que estão tentando suicídio. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, prestar atenção nos sinais das pessoas, na fala dessa pessoa, no seu mudança de comportamento e que ele realmente está precisando de ajuda. É o sinal de alerta. Então, encaminhá-lo para um serviço médico ou principalmente psiquiatria. Porque os psiquiatras do Estado do Espírito Santo
todos eles estão preparados para dar orientação nesse sentido. Doutor Ulisses, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para os comerciais. Você não saia da frente da telinha. É um programa especial abordando sobre o tema suicídio. Desafios, volta já. No programa de hoje nós estamos abordando um tema complexo, difícil da gente abordar devido àquilo que ele produz nas nossas vidas, o suicídio. E falando sobre o tema, eu estou conversando com o Dr. Ulisses Moreira, médico psiquiatra, psicoterapeuta, diretor do IML, foi diretor do IML, médico legista, também diretor de medicina, direito e pesquisador do Ministério da Saúde. Dr. Ulisses, além desse currículo todo, que eu acabei de citar agora, o senhor é pastor há 54 anos. Somente. Por que eu quero abordar agora a luz da teologia? Existe na questão do suicídio a influência espiritual ou não? Na minha experiência, nesse tempo todo, sim. Porque nós classificamos as doenças dentro da medicina, dentro do aspecto psíquico. Patologias psiquiátricas. Mas dentro da ciência e da teologia, nós classificamos as doenças como psíquicas, puramente psíquicas, puramente espirituais, demoníacas, e mistas. O indivíduo pode ter as duas. Nós tratamos só do lado psíquico e às vezes a pessoa fica resistente porque tem o lado espiritual. Então, aquele que está preparado para tratar dos dois casos pode prevenir muitos suicídios de pessoas que têm vozes, mandando que ele faça o suicídio. Existe isso? Vozes? Sim, houve vozes. Pode ser puramente psíquicas, também pode ser puramente espirituais, e ele é envolvido num campo que ele não tem condições de resolver por si só. Precisa de ajuda de terceiro com experiência nesta área. O senhor está falando na área espiritual. Espiritual. E também conhecimento científico. Porque saber quando é uma, quando é outra e quando são as duas. E às vezes nós enfrentamos os dois lados. Então fazemos tratamento realmente médico e também o tratamento espiritual. Eu chamo isso de cativeiro espiritual. Nós temos o cativeiro emocional, tratado pela psiquiatria, pela psicologia, pela psicanálise, etc. E temos o cativeiro espiritual. Esse aí só com o poder, realmente, com a graça de Deus, para que seja libertado e depois seja orientado a fortalecer a sua fé e ter armas espirituais para lutar contra as armas do mal. A pessoa que está em casa, está nos assistindo, e ela se sente num cativeiro, numa prisão espiritual, e ela não sabe como sair disso. O que ela precisa fazer? Buscar as pessoas com experiência dessa área, né, que entenda os dois lados, que possa ajudar não só a família, como a pessoa em si. Aí precisa que essa família tenha o coração aberto, uma mente aberta, para compreender. Se não está resolvendo o problema lá, tem que buscar as pessoas que é capazes de ajudar. E o programa Desafio está aqui para orientar essas pessoas. E trazendo pessoas como o Dr. Ulisses para nos ajudar a abordar esse tema, que é muito complexo. Mas, Dr. Ulisses, como eu trago Jesus para a minha vida, para Ele me dar essa força, para me libertar dessa indução, sabe, ao suicídio, a uma coisa tão ruim dessa? Eu tenho a base na minha experiência de vida. Que quando eu não acreditava em Deus, em Jesus, e pelo contrário, era ateu de carteirinha, até cheguei a rasgar as páginas de uma Bíblia que me davam. Depois eu tive a minha própria experiência com Cristo. Fui estudar o Evangelho para combater evangélicos. Para conhecer, para combater. Ao ler o Evangelho, eu recebi a luz de Deus, verifiquei que o Jesus ensina é a verdade.
E passei então dali a ter uma experiência nova, de buscar um novo caminho, uma nova força, e hoje eu sou um homem feliz por isso. Então mas eu tive que buscar, mesmo para combater, lendo a Escritura Sagrada, com a mente aberta, o coração aberto, nós vamos receber a luz necessária para que nós sejamos libertos para poder libertar os outros. Doutor Ulisses, eu sei a gente falar algo aqui no ar, primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu fui nascido e criado num lar cristão, 7 filhos, mas eu quero falar sobre essa força, esses espíritos malignos. Eu me recordo que na minha infância, talvez com 4, 5 anos de idade, quando meu pai marcava um culto lá em casa, eu era dominado por aqueles espíritos malignos. E eu era uma criança raquítica, doente, mais 3, 4 homens para me segurar. E eu conseguia perceber tudo, ver tudo. Isso é muito sério que eu estou falando para você, mas eu não tinha domínio sobre o meu corpo, e sim aqueles espíritos malignos. E eu fui liberto pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da oração dos meus pais. Nunca contei isso na televisão, eu acho que eu nunca contei para o senhor também. Eu já tive muitas experiências nessa área, de pacientes ver ser possuídos inteiramente, uma força demoníaca. Dentro do consultório? Do consultório. Mas em nome de Jesus, realmente a pessoa volta a si, e não era doença psiquiátrica, era doença puramente do cativeiro espiritual. Então, nós estamos levantando aqui um tema complexo, polêmico, tem muitas pessoas que não creem, mas eu prefiro crer em Jesus e ser livre dessas doenças, desses ataques do inferno, e poder estar aqui no programa Desafios e ser uma voz para você que está em casa e trazendo pessoas que conhecem, não somente da ciência, mas na teologia também, sobre as influências malignas que operam nesse mundo cheio de pecado aí fora. Que é uma realidade. Porque o poder do mal, ele tem de cegar o entendimento das pessoas para que não vejam essa realidade. Este é o cativeiro espiritual. E quando nós vemos essa realidade, há uma luz maior dentro de nós para contemplar as trevas. E quem está nas trevas não vê essa luz. Porque é espiritual, não é físico. Então nós buscamos, e Jesus Cristo tem a última palavra para todos aqueles que tiveram o coração aberto e uma mente aberta para buscar a libertação para si, para ajudar os outros. Neste mundo nós precisamos um dos outros, sem preconceito, mas unirmos o nosso objetivo, mesmo que pensamos diversamente ou contrariamente, mas os nossos objetivos são comuns: trazer uma sociedade com uma boa saúde e prevenindo principalmente o suicídio pela informação. E a proposta nossa aqui não é levantar a bola de nenhuma religião, e sim estamos falando de um tema complexo, importante, e como nós podemos ajudar as pessoas que estamos assistindo. E eu trabalho com cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, não agnósticos, ateus, e são meus amigos, vivemos em comum. Temos pensamentos diferentes, mas o nosso objetivo é ajudar uma sociedade melhor, uma saúde melhor e sermos realmente cooperadores uns dos outros. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que pode libertá-lo desse cativeiro espiritual? A pessoa ter uma mente aberta, como eu disse, o coração aberto, de buscar. Desarmado? Si, desarmado. Se desarmar. Desarmado. Sem preconceito religioso, sem nada. Né? Porque o preconceito que nós temos de várias facetas é que nos impede de aproximar uns dos outros para dar as mãos juntos e fazer uma corrente para salvar a nossa sociedade, ou pelo menos prevenir com boas informações contra o suicídio. Doutor Ulisses, eu quero agradecer por ter atendido o nosso convite, por todo o esclarecimento, não somente do lado científico, mas também espiritual. Que Deus continue usando o senhor poderosamente. Deus abençoe o seu programa e aos nossos telespectadores. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Dr. Ulisses Moreira, médico psiquiatra, psicoterapeuta, ele que foi diretor do IML, médico legista, professor de medicina, de direito, pesquisador do Ministério da Saúde, pastor já há 54 anos. O tema abordado, como eu disse, difícil, complexo, mas necessário.
o suicídio. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A escolha continua sendo sua, querer ou não abrir o coração, se desarmar de qualquer preconceito, como disse o Dr. Ulisses, abrir a sua mente e deixar que o Espírito Santo de Deus, mude a sua história. Jesus quer te dar uma história diferente para contar e essa história pode começar a ser escrita agora na sua casa. Desafios, volta já. Veja que bela expressão o Senhor Jesus usa e que ficou registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nessa expressão de Jesus, ele diz que devemos brilhar no mundo e que a nossa luz haverá de abençoar muitas vidas. Há dias em que isso parece difícil, não é? Estamos tão tristes, deprimidos, nos sentindo derrotados, desanimados, que parece que não teremos luz nem para nós mesmos, nem para os outros. É como o caso daquela senhora que, ao ser assaltada, ouviu o ladrão dizer: "A bolsa ou a vida?" E respondeu tristonha: "Tanto faz, as duas estão vazias." Há momentos em que nos sentimos assim, verdadeiramente esvaziados. Como vamos ter luz para nós e para os outros? Como vamos poder brilhar? Deixe-me lhe contar um segredo. Existem algumas pedras que são foscas e sem brilho, muito sem graça. Mas essas pedras têm uma característica especial. Quando você as coloca na mão, elas absorvem o seu calor, a sua energia, e depois de algum tempo, quando você abre a sua mão, essas pedras estão brilhando. Talvez você se sinta hoje como uma dessas pedras. Talvez esteja vivendo um instante na sua vida de sequidão e de dificuldade. E pense assim: não tenho luz nem para mim mesmo, não tenho brilho nem para mim mesma. Querido, querida, coloque-se nas mãos de Jesus, porque se você fizer isso, Ele trará brilho à sua existência, um brilho tão bonito, tão forte, tão especial, que vai trazer alegria para você e para quem estiver ao seu lado. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força, diz Salomão, Provérbios 24, verso 5. Está chegando o nosso Congresso do Conhecimento e você não pode ficar de fora. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas e preste atenção, quem são os preletores? Dr. Tiago de Melo Costa Pereira, ele vai falar sobre biblioquímica. A Bíblia e a ciência não são antagônicas. Ele é professor da Universidade de Vila Velha, professor do IFES, doutor em Ciências Fisiológicas pelo IFES, pesquisador na área de ciências farmacêuticas e professor para os cursos de medicina, odontologia e bibliotecnologia. Ainda vamos contar com a presença de Henrique Lobo, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em engenharia sanitária e ambiental. Ele vai falar sobre a Bíblia e o meio ambiente. Nos dias 15 e 16 de outubro, você não pode perder o nosso Congresso do Conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque falta conhecimento. A IAD Desafios organizou. A sua parte é ligar para o telefone que está no vídeo, no horário comercial, e fazer a sua inscrição. Mas preste atenção, as vagas são limitadas, dias 15 e 16 de outubro. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar. Pare de valorizar os problemas. De acordo com Mike Murdock, a nossa mente tem a capacidade de pegar um problema desse tamanhozinho e transformar num problema deste tamanho. E olha, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, não tem problema que vai impedir você de caminhar. Então não pare de lutar, entrega o seu caminho, os seus problemas ao Senhor e o mais Ele tudo fará.
Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, a recompensa vem sem demora. 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 O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.